Fala galera, vai começar mais um episódio do Agro em Dia Podcast e esse tá muito especial, vocês não podem perder porque fizemos uma retrospectiva do que foi o Agro em Dia, o primeiro episódio. Mas antes de você conferir o que temos aqui para você, corre lá no YouTube, assina, se inscreva no canal. Toda quinta-feira tem vídeo novo. Se você gosta de Spotify, de ouvir também, você pode assinar o Spotify Premium. Assim você pode baixar todo o episódio e ouvir durante toda uma estrada, todo um trecho. Ó, vamos começar a assistir? Ver o que o diretor preparou pra gente? Roda lá! Eu fui convidado a construir uma fábrica em Goiás. Só que essa construção dessa fábrica em Goiás também é um desafio. Eu sou um cara que acredita de Deus demais e muito mais em desafios. Amém. Se você me desafiar aqui, o dinheiro não vai me comprar, certo? Mas o desafio talvez me compre. E aí eu fui desafiado a fazer uma fábrica era 6 mil metros quadrados aqui no interior de Goiás, São Luís de Montes Belos. Só que eu tinha um target para gastar um valor que era menor do valor que eu cobrava em Blumenau. Né? Na época eu gastava em torno de R$1.000, R$1.200 por metro quadrado de uma indústria para entregar ela funcionando. E o dono da Ering queria fazer por 800, entendeu? É algo que não dava para fazer, dava prejuízo se fizesse. Então eu cheguei no meu pai, né? Quando eu assumi a consultora, a única coisa que eu tinha que falar com ele é que eu tinha que pedir bênção para ele quando o valor é alto, acima de R$5 milhões, contrato acima de R$5 milhões, eu tinha que falar com ele antes, para ele analisar por conta da experiência, ver se valia a pena ou não. E aí, eu falei pra ele que a turma da Ering queria pagar um valor menor do que a gente estava orçando. E meu pai falou, não, deixa essa obra lá. Não vamos fazer essa obra. E essa turma da época ficou no meu pé. E eu fui lá e fechei o contrato sem falar com ninguém. Entendeu? E fechei meio que no prejuízo. Né? Só por causa do desafio. Porque alguma coisa ficou me cutucando. O espírito empreendedor mesmo. Não é por causa do empreendedor. Foi o desafio mesmo. Desafio. Aí que eu digo que é Deus. É porque não foi empreendedor. Porque eu não tinha... vou pra Goiás. Não, eu já tava crescendo. Ela tinha um negócio cutucando, e eu fui lá e fechei, entendeu? Porque o cara falou, pô, tu vai perder a obra pros goianos, que tinha as construtoras de Goiás orçando. Olha o desafio. Entendeu? Eu falei, eu não vou perder essa obra. Deus eu vou é fazer. inexplicável. E aí eu vim pra cá, né, em 2014, pra construir essa fábrica, né, cheguei no interior, não tinha concreteiro, não tinha nada, então sofri. Mas gostei demais. Quando eu cheguei, primeiro que lá tava 14 graus quando eu saí. Cheguei aqui 32, era agosto, sol. E lá quando dá sol, no Blumenau, a gente fala que é dia de sorte. Porque dos 30 dias do mês, 7 dá sol. O restante é chuva e nublado. Então quando dá sol, todo mundo fica mais feliz, né? Mais alegre. Então eu cheguei e falei, nossa, cara, que dia de sorte, né? Deu sol. Aí no outro dia, sol de novo, e sol, e o mês inteiro de sol. Eu falei, uai. Sorte todo dia. Aí eu cheguei lá e falei, mas aqui não chove, aqui é 6 meses de seca e 6 meses de chuva. Eu falei, sério? E eu pensei que eu tava com sorte. E aí eu vim pra cá, gostei da moçada, o povo receptivo, certo? E durante essa construção tinha uma fazenda do lado, né? E essa fazenda estava do lado porque era uma área rural, que a cidade pegou um pedaço e estava transformando numa área industrial, né? De São Luís. E aí desse fazendeiro que estava lá do lado, ele passava com a caminhonete toda vez, né? E a minha construção é muito rápida, eu fiz a fábrica de 17 mil metros quadrados em 10 meses. Então, guindaste e tal. E um dia ele parou a caminhonete lá. Esse fazendeiro, butinão, aquele bem boiadeiro mesmo, sabe? Sertanejão. Bico fino, fivela, igual do Joaquim aí, ó. Entendeu? Chapeuzão. Chegou igual o cara, do Joaquim. Camisinha xadrez e tal. Chegou assim, eu quero falar com o dono da obra, com o gestor da obra. Eu tinha 2 engenheiros que trabalhavam comigo lá. Falou, não, vai lá, fala com o Alex. Aí chegou um menino. Aí chegou lá, ele abriu, né? O nosso escritório em obra é um container, né? Ele abriu e falou, eu quero falar com o gestor da obra. Bem bruto, sistemático. Sabe daquele jeito que eles são, né? Ele falou, não, senhor, pode falar. Sou eu mesmo, tal. Ele falou, você? Eu falei, eu mesmo. Ele falou, pois é, eu tenho uma fazenda aqui do lado, tal. Eu queria conhecer, né, a obra, tá crescendo, nunca vi um negócio dele. Eu falei, então o senhor tira o chapéu e põe o capacete, né, que eu vou te mostrar a obra. Aí levei ele na obra, tal, ele gostou. E como ele é paulista, né, nasceu em São Paulo, mas goiano já enraizado. Como bom goiano, em 1 hora eu já era amigo dele, entendeu? Eu era amigo dele. E aí começou a me convidar, né, pra churrasco e tal. E aí uma dessa amizade, que 30 e poucos dias, eu fui na fazenda dele, né. E lá na fazenda ele falou, Alex, tá vendo essa fazenda aí, ó? Era uma fazenda de 93 alqueires de terra, 400 e poucos hectares, né. Toda de pasto, né, um pasto degradado, mas muito gado.
E ele falou, sentou assim comigo aqui e falou, Alex, quanto que tu acha que essa fazenda lucra? Eu falei, cara, eu não sei, entendeu? Porque eu não sei nada de água. Mas deve dar muito dinheiro, muito dinheiro. Por quê? Eu vejo fazendeiro pra lá e pra cá, de caminhonete. E eu vou no leilão, já fui 2 vezes no leilão, né, na cidade. E eu vejo tudo no dinheiro, entendeu? 2, 3 milhões à vista. Vocês tomam cerveja segunda-feira, meio-dia, entendeu? Eu falei, isso tá dinheiro demais, velho. Tá louco? Não se preocupar, né? E aí pecuária e festa e não sei o quê. Ele falou, pois é, não é. Né? O que você vê não é a realidade. Essa fazenda aqui, ela dá negativo. Esse gado que tá aí, esse gado aí é arrendado. Certo? Então, se nós fizer a conta aqui, eu sou um fazendeiro rico-pobre. Falei, o que é um fazendeiro rico-pobre? Eu sou rico de patrimônio. Né? Se eu vender essa fazenda, hoje a época eu tava valendo 7 milhões, né? Vale 7 milhões. Mas se tu me pedisse 15 mil reais aqui, eu não tenho. Entendeu? Então, é isso que são os fazendeiros ricos-pobres. Falei, sério, velho? Falei, na média, essa fazenda dá 5 mil por mês. Falei, cara, 93 alqueires de terra dando 5 mil por mês é muito pouco. Falei, nós temos imóveis urbanos alugados que dão muito mais de 50 metros quadrados. Falou, pois é, essa é a realidade do país, né? Mas você é um cara empreendedor, certo? Você é um cara empreendedor e nós vamos fazer um negócio junto aqui dentro. Aí naquilo acendeu uma luzinha na sua cabeça. Não, ele que desafiou. Ele foi desafio, em cima do ele desafio. desafiou. Né? Ele falou, ó, você é um cara empreendedor, você vai me ajudar aqui, né? E aí eu falei, mas ajudar no quê? Ele falou, nós vamos botar essa fazenda pra produzir, junto. Eu falei, irmão do céu, não sei, né? Eu sei construir, se não fazer um prédio aqui em cima, eu dou conta. Mexer com água, não sei nada. Eu falei, se tu mostrar um pé de milho grão, milho pipoca e milho pamonha, pra mim é milho. Entendeu? Não sei se é a diferença. Nem talvez, depende da vaca, né, Lore? Eu ia perguntar isso agora. Não sei se é vaca, se é boi, entendeu? Não sei te falar. Dá uma olhada nem se no tem saco. chifre, não tem chifre, não sei, entendeu? E aí ele falou, não, tu é um cara empreendedor, vai me ajudar. Aí trouxe os papel, tal, e a gente começou a estudar a fazenda dele. Aí eu conheci um professor aqui de agronomia, daqui da universidade, e aí fui pegar uma consultoria com ele. Em 4 horas de consultoria, ele era meu amigo, né? Explicou, Alex, para você saber o que dá para produzir numa fazenda, existem vários parâmetros. Questão, análise de solo, relevo, altitude, vai pegar os dados de chuva, certo? São vários parâmetros para você saber o que pode ser feito na terra. Né? Eu falei, nossa senhora, eu pensei que era só jogar semente e o trem cresceu. Eu falei, não é assim, né? E aí ele começou a falar, não, e você precisa de vários profissionais para fazer esse projeto e deixar ele em pé. Você precisa do cara da licença ambiental para mudar, né, de atividade, de pasto para agricultura. Você precisa do cara da barragem para tirar a licença de ortoga e barramento. Você precisa tirar também a licença da irrigação. Você precisa fazer um monte de coisa. Precisa de no mínimo 5 profissionais de cada atividade para colocar esse projeto em pé. Eu falei, nossa, tudo isso foi. E eu falei, quanto que vai gastar um projeto desse? Uma fazenda dessa? Olha, olhando aqui por cima, essa fazenda tem vocação para agricultura. Apesar que a cidade não tinha agricultura. Né? Na época a cidade estava focada na pecuária de corte e pecuária de leite. Sempre foi, né? Por conta da cultura da cidade. Da cidade. Não porque ela não dava. Eu acho que do Goiás em si era isso. Não, só naquela região mesmo. Porque o Goiás já era desenvolvido na questão de sudoeste goiano, o sul goiano já tinha agricultura. Mas lá no oeste, na região, era pecuária de corte e leite. Né? E aí eu fui entender, por que os caras não plantam aqui? E eu fui na cidade e tal, eu cheguei num pecuarista tradicional. Falei, por que não tem soja aqui na cidade? Né, agricultura. Ele falou, não, aqui não é terra de cultura, aqui não é terra de produção, aqui é terra de gato. Que a gente engorda é gato. Mas por quê? Não sabia dizer por quê. Mas todo mundo falava a mesma coisa. Chegava num leilão, todo mundo falava a mesma coisa, mas isso aqui parece uma idiotice, entendeu? Porque todos os parâmetros dizem que dá pra produzir. E a 60 km daqui nós já temos lavoura, que é a região de Palmeiras, tal, que já era uma área desenvolvida para agricultura. Todo mundo literalmente seguindo a boiada. Seguindo a boiada, né? E aí, beleza. Aí eu peguei esses profissionais, cotei, contratei eles, fiz um desafio com o fazendeiro também, certo? Que aí eu não preciso abrir o desafio, mas é um desafio. Custo elevado, né? Forte. Nós fizemos o projeto, contratamos os consultores, demorou em torno de 4 meses para esse projeto ficar pronto. Essa turma que fez o projeto, eu não sou nada contra eles, entendeu? Mas muito desorganizados, as pessoas não se conversam, os profissionais, então cada um quer se preocupar em entregar o seu e ir embora, certo? Não estão pensando no contexto da fazenda. Cara, se essa fazenda rodar 100%, com todo mundo pensando, a chance de erro é menor, né? A probabilidade de dar errado para esse fazendeiro também vai ser menor. Então eu vi isso, eu vi uma dor, por isso que também eu queria fazer rentável,
né? E aí a gente fez o projeto, e assim que o projeto ficou pronto, eu montei a maquete eletrônica da fazenda, fiz um 3D, que na época não tinha no agro isso aí, né? Mas era comum para nós na construção civil. E aí eu peguei e fui no banco. Era sua expertise, né? Então eu montei um business plan da fazenda, tudo, estudei o mercado, né? E fui no banco pegar o dinheiro. Quando cheguei para pegar o dinheiro, quem disse que o banco dá o dinheiro? Não dá dinheiro, entendeu? Hoje dá pra Porque rir, né? não tinha score, né, da atividade. Então ali foi a segunda dor que eu identifiquei. Primeiro foi fazer o projeto e achar profissionais capacitados e ágeis, que não só usem o automático. Muito dos agrônomos, né, e olha que nós temos agrônomos, aqui usam do automático. É por isso que não consegue crescer. Não tem a criatividade, né? Por isso que não consegue crescer. Não consegue Tem que inovar, olhar outra visão, certo? Então a gente fez esse projeto agropecuário, foi no banco, com todas as garantias, nós tínhamos garantias. O banco normalmente pede 130%, 140% a mais, né, do dinheiro que ele está te emprestando. Nós tínhamos mais. E o banco não queria, porque a metodologia de crédito do banco é que você tenha histórico de produção. Por exemplo, nós vamos plantar 500 hectares, tu tem que ter um histórico de plantar no mínimo 100 sozinho. Aí tu vai lá, comprova isso no banco, aí o banco te dá dinheiro para 150. Aí tu produz, aí depois ele te dá para 200, até chegar a 500. É devagar. Isso chama histórico de produção. Essa é a metodologia da forma do sistema bancário brasileiro público. Totalmente arcaica. Né? De dar, mas funciona até hoje. Assim, até hoje é assim. E só fazendo uma pergunta, o privado, a grande maioria... Até hoje assim. Instituição financeira, não importa qual é assim. E aí que eu já achei uma idiotice. De novo, né? Ué, como é que você vai dar crédito para alguém que está começando? Como é que você não vai dar crédito para alguém que está começando? Não, mas nós temos uma linha aqui, que é a linha da agricultura familiar, que é o Pronaf. Eu falei, não, beleza, então, show, essa é a solução. Vou no Pronaf, quanto que é o Pronaf? Na época era 150 mil reais. 150 mil, o meu projeto era 4,5 milhões. E no agro você não faz metade da lavoura. Ou você faz o negócio inteiro ou você não faz. Não viabiliza, não dilui o custo. Então eu tive uma grande dificuldade em conseguir acessar o crédito e grande dificuldade em conseguir aprovar e mostrar o potencial daquela terra. Então eu fui no banco, não consegui, voltei para trás, estudei o mercado, vi que eu poderia mostrar de um jeito diferente, que aí entra um segundo produto que eu lancei, que chama Score Fazenda Rentável. Hoje o jeito que eu apresento, nós da Fazenda Rentável apresentamos uma fazenda, a questão financeira não é em cima do histórico da pessoa física, né? Claro que isso importa, né? Não vou te dar dinheiro para um cara que é caloteiro, né? Um cara que não paga ninguém. E o cara mas esse não é o problema, entendeu? O problema é que sim, eu não devo ninguém, paguei sempre em dia, só que eu nunca produzi, então o banco não quer me dar 2 milhões para me tocar minha lavoura, certo? Então a gente criou um score que é uma pontuação em cima do potencial produtivo da fazenda. Então se essa fazenda tem potencial de irrigação, se ela está próximo ao armazém, a logística, o solo, a chuva, são vários parâmetros agronômicos, ela tem uma pontuação X, o risco dela é muito menor de perda, certo? Hoje essa ideia que está validada, né, que nós estamos construindo, já está sendo adotada pelos bancos, entendeu? Hoje nós temos parceria, podemos abrir aqui, parceria com a Caixa Econômica Federal, que a gente vai aplicar e validar o MVP agora, entendeu? Um novo jeito de dar crédito. Você não vai dar crédito só olhando a pessoa física, você vai dar crédito olhando a fazenda, a terra. Certo? Isso aí, em curto espaço de tempo, ela vai se pagar. E é o certo, né? Então foi a segunda parte, que foi a captação, que eu sofri. Eu consegui captar o dinheiro dessa fazenda. Só que foi totalmente diferente. Braçal, entendeu? Eu fui pra cima da superintendência e eu consegui captar o dinheiro. E eu performei a fazenda, certo? Peguei esse dinheiro, ajudei a performar, trabalho em equipe, né? Como eu era da construção civil também, ajudei na construção, barragem, silo, etc. Conseguimos transformar ela numa fazenda lucrativa. Quando eu termino e saio dessa fazenda, né, e deixo ela produtiva, eu entrego a minha obra da Ering, monto uma filial da construtora aqui, porque eu vi uma oportunidade gigantesca, e crio um negócio. Quando eu vejo aquela fazenda de sucesso, dando certo, eu falei, nossa senhora, esse é o negócio. Muito melhor que construir. Mas muito, né? Por quê? Porque é o único negócio que eu não preciso me preocupar com a venda. E eu falo isso para as pessoas que estão assistindo a gente aí, que é da cidade. Por exemplo, o cara tem uma loja, vou dar um exemplo muito fácil. Você tem uma loja de roupa, certo? Você tem uma loja de roupa. Aí você cria uma marca bacana, um estilo de roupa bacana, cria um marketing bacana, traz uma digital influencer. Show, tudo certo. Top. No melhor lugar da cidade, num ponto estratégico ou no shopping, não importa. E você monta, e dá certo, começa a faturar, certo? E aí monta outra loja, que não é sua, é teu concorrente. O que acontece? Divide o público, certo? Você tem que torcer pro cara entrar e comprar. Então, toda empresa, não importa, eu dei um exemplo de uma loja, pode ser carro, pode ser qualquer coisa. Você tem que torcer pro cara comprar.
a maior dor desses empreendedores é a venda, certo? Vender. Já no agro, não. A única coisa que você não precisa se preocupar, eu tô falando commodity agrícola. Já existe a demanda, né? É soja, milho, arroba de boi. Não tô falando hortifruti, que não é commodity ainda. Será, certo? Então, no agro, você não precisa se preocupar com a venda. Você nunca vai falar com um produtor de soja ou com um pecuarista e ele vai falar assim, nossa, irmão, a minha soja apodreceu de velha porque não tinha ninguém para comprar. Nunca. Não existe. Nunca. Ou o gado morreu porque ninguém quis comprar. Não existe isso no mercado. Então, já é uma dor gigantesca que não preciso ter. Eu falei, nossa, cara, não preciso se preocupar com a venda? Não. Qual que eu preciso se preocupar? Com o planejamento e o custo da atividade e a gestão da atividade. Se eu tiver planejamento e custo e gestão, eu tenho o negócio. E é um negócio cíclico. Eu planto, manejo, colho. De novo, eu planto, manejo, colho. No Brasil, eu sei quando chove. Eu sei quando é seca. Eu sei quando é chuva. Eu sei tudo. Se eu sei tudo, eu sei planejar. É bem definido, tudo. né? Eu sei planejar. Cara, que melhor negócio que é esse? Se tu consegue planejar, são commodities agrícolas, eu tenho seguro rural, se caso não chover, que pode acontecer, de um ano atípico, eu tenho seguro para custear a atividade, entendeu? Eu consigo treinar, eu tenho equipamentos, então assim, é o melhor negócio do mundo. Não existe melhor negócio do mundo que você produzir alimentos. Daqui 30 anos vão ser 10 bilhões de pessoas na Terra. Sim, sim. Isso faz com que a gente precise aumentar em 60% do que a gente produz hoje de alimentos. E o Brasil tem 5 milhões e meio de fazendas, que 25% da população do mundo. O Brasil. Dessas 5 milhões e meio de fazendas brasileiras, 3 milhões não produzem nada. Com 9 anos de idade, né, meu pai já trabalhava com a parte de produção, né, de vídeo, como o Alex já falou, né, mas para um mercado totalmente diferente, que era o mercado de eventos, né, e aí com 9 anos eu comecei a trabalhar com ele. Com 15 anos, né, mais ou menos ali, é parecido com a história do Alex, eu já assumi essa empresa também, só que aí eu visualizei, né, e aí em volta lá dessa cidade a gente tem vários grupos agrícolas, né, sulistas inclusive, né, que foram lá para Minas para desbravar essas terras, né, e aí eu comecei a pegar alguns trabalhos fora dos eventos sociais que eram vídeos institucionais, né? E aí eu conheci o agronegócio aí. O que acontecia? Eu entregava esse vídeo que a gente produzia, eu, meu pai, né, a minha família, a gente produzia, a gente entregava esse vídeo para a empresa e esse vídeo morria. Eles não faziam uso desse vídeo, eles usavam em reunião, em festa de final de ano da empresa. Só, né? E eu falei, cara, tem um business aqui, né? E eu comecei a conhecer algumas agências, eu trabalhei, né, em algumas empresas e eu vi que não tinha ninguém olhando para o agro, para a comunicação do agro no Brasil. Eu olhava para o campo assim, para o horizonte, alguma coisa ali e falava, cara, isso aqui é o seu lugar, né, isso aqui é o que você tem que fazer. E voltei, né, para minha cidade em 2012, no final de 2012, e montei a oficina de criação. Né, que esse ano faz 10 anos no final 10 do ano. anos? 10 anos, exatamente. Cara. Puta que pariu. Que era para atender esse mercado que até então muito poucas agências olhavam, né? E era um mercado que precisava disso, né? Você viu uma oportunidade, você viu um nicho que tinha uma oportunidade gigante que ninguém estava navegando, no mar azul. Exatamente, um oceano azul de Oceano oportunidade. azul, isso mesmo. Né? Quando eu tive meu start, eu estava trabalhando numa empresa grande, na época era o 5º maior grupo educacional do país, né? Como diretor de produção do EAD desse grupo. E quando eu falei com minha família que estava indo embora e que eu ia vender um carro para comprar um drone em 2012, pensa, um equipamento com 8 hélices de 1,5 m de distância e ninguém sabia o que era isso. Né? Ninguém sabia. O nosso drone que eu comprei, ele demorou 8 meses para ficar pronto e foi o maior drone, o primeiro drone profissional de Minas a ser usado, né? Ninguém falava em drone ainda no mercado do agro para filmar fazenda, fotografar fazenda. Você realmente foi um visionário nisso aí. Sim. O drone tá ali, viu? É um monstro. Até hoje a gente tem esses equipamentos, E né? voa ainda. E voa ainda. Só que o que me fez ter a minha virada de chave foi um vídeo do Flávio Augusto, que é meu mentor, nem sabe. Foi um vídeo que chama A Águia e a Galinha, onde ele fala: enquanto as pessoas estiverem falando que você tá louco, é porque você tá no caminho certo. O dia que elas parar, você para e pensa no seu negócio porque você estagnou. E, cara, assim, essa questão do drone foi bem legal, porque enquanto a galera usava um helicóptero
um piloto, um Caríssimo. cinegrafista e um fotógrafo pra filmar uma fazenda, eu ia sozinho no caminhonete de carona e fazia o serviço, voltava muito rápido e custava 1/5 do valor. Primeiro eu vou me posicionar bacana sobre a Multiagribusiness, porque a gente não encara a Multiagribusiness como uma empresa só de imobiliária do agro. A Multiagribusiness, ela veio para realmente mapear o mundo, né? A gente vai vender e arrendar a fazenda como negócio. E a gente vem validando o MVP há muito tempo, então realmente a gente entendeu a dor dessas pessoas, né? A perca de tempo. Eu acho que hoje o segredo dos negócios é realmente o tempo. Tempo, não só dos negócios na nossa vida, ele é muito importante. Então a Multiagribusiness realmente nasceu para mudar uma cultura que tem, né? Não só no Brasil. Eu queria trazer algum benefício para os municípios de forma diferente, uma tecnologia, eu não sabia o que era, e eu sentado um dia esperando aí, né, essa parte política da vida para ser atendido, e eu escutei um arquiteto falando que ele tinha um problema de aprovação de projeto, e ali surgiu uma ideia, e eu precisava de fazer isso da forma que eu pensava que teria que ser. E eu sonhava muito com o agronegócio, porque meu ex-sogro é uma potência no agro, hoje eu posso falar bem firme, eu sonhava demais, e precisava aí, eu achava que tinha que ter uma grana boa para poder entrar no agronegócio. Era um sonho, era uma coisa que estava dentro do meu coração, e eu não sabia por onde. Eu falava, Albert, cara, nós precisamos de juntar aí 5, 6 milhões e ir para cima disso, cara. Montar um P&D bacana e botar nossas ideias, entender realmente as dificuldades que precisam e ir para cima. Beleza, passou. Nesse meio do caminho de tecnologia surgiu a Multiagri, né, que hoje é essa empresa. Logo, logo nós estamos chegando aí com um novo negócio, onde a gente está fechando o ciclo, que é uma empresa uma incorporadora, onde a gente aplicar todos esses negócios, né, Entregar a fazenda a chave na mão. Isso. Até com a maquinária e o funcionário lá dentro. Isso. Então a nossa intenção, né, ela já vai acontecer. Então eu penso assim, gente, não tem nada, eu viajei muito, eu vi muitos negócios, não tem nada melhor que o agronegócio. Tanto como, se for a gente pensar no final, que não é muito nosso foco, né, do time aqui, o final financeiro, mais o meio, é muito prazeroso. Pode ser árduo, mas é prazeroso. A gente está melhorando essa parte árdua, acho, para o empreendedor. Essa é um pouco da minha visão. E eu tenho certeza do sucesso aqui do Agro em Dia, porque aqui a gente vai trazer mesmo a informação. Só um pouco, é muito grande, eu resumi muito a história, porque é muito grande. E tá? lembrando, né, vale ressaltar, por que a gente montou a Multiagri. Hoje nós somos os 3 sócios da Multiagribusiness, né, só para complementar o que o Joaquim falou, porque além de fazer projetos, né, e fazer gestão de fazendeiros, e de fazer a introdução desses novos empreendedores, o mercado imobiliário do agro é um mercado que estava carente de mostrar a fazenda como um negócio, como uma empresa. Então a gente começou a validar isso com clientes, né? Eram clientes incorporadores, né, que compram, arrumam e vendem fazendas, né, de sucesso, muitos anos nessa estrada. A gente só viu de um lado diferente e falou, nossa, beleza, é um mercado muito bom, existe muita fazenda improdutível ou muita fazenda produtiva que precisa trocar de dono, certo? Às vezes por uma questão financeira, né, passou, né, para a terceira geração, e essa terceira geração decidiu optar em vender ou alugar a fazenda, que não querem tocar, isso é uma opção, certo? Só que essa pessoa que vai assumir a fazenda, esse novo comprador ou esse novo arrendatário, ele é um cara que já está corrido, né? O tempo dele é muito escasso, e a falta de informação técnica é o que faz ele perder tempo. Então essas pessoas que buscam terra para comprar ou para arrendar perdem tempo demais, né? E também são muito enganados. Como é que a gente faz, né, dentro da Multiagri, a venda ou arrendo? Por exemplo, a gente pega uma fazenda, a fazenda vale 10 milhões, um exemplo. 10 milhões de reais, ok. 10 milhões é a terra, ela dá para aproveitar nela 60%, 70% da atividade. Ela tem vocação para agricultura ou para pecuária. Mas quanto de dinheiro que eu preciso colocar nela? E quanto que ela vai dar de retorno? Não, ó, custa 10 milhões de reais. Você tem que injetar nela mais 5 milhões de reais. Certo? Ela vai começar a produzir daqui 2 anos, que é o prazo da performance da fazenda. E em X anos ela vai se pagar. Você vai ter um ganho imobiliário, porque uma terra improdutiva ela tem um valor. No mesmo lugar.
Você vai pegar uma terra que só tem um cerrado, né? Degradado, um pasto degradado, custa 100 mil reais o alqueire, aqui em Goiás, por exemplo. Uma terra do lado, vizinha, de divisa, a mesma terra, a mesma topografia, chove o mesmo tanto, o mesmo tipo de solo, só que lá tem uma produção agrícola, lá tem uma irrigação com pivô, lá tem uma barragem, lá tem equipamentos, né? Lá tem logística, lá tem um secador, etc. Essa infraestrutura, mesmo que a gente destaque, por exemplo, um pivô, uma barragem, é um bem, né? Isso. Então você pode precificar ele. Custa 5 milhões só de pivô. Mas a terra, ela tem outro valor. Então a terra, que é vizinha, custa 100 mil reais o alqueire, certo? Um alqueire aqui goiano, né? De 4,84 hectares, certo? A terra do lado performada custa 200 mil, 300 mil, podendo chegar, então às vezes até 3 vezes o valor da terra nua ou bruta. Só que isso, né, você tem que montar dentro de um plano de negócio, apresentar, validar essas informações, conferir as informações, analisar a questão documental, né? Então se você fizer isso de forma mais detalhada, você faz com que esse investidor ou arrendatário seja mais objetivo e você profissionalize esse negócio e a probabilidade de fechamento é muito maior do que na especulação. Isso, a especulação ela sai do caminho. A gente não quer tirar ninguém do mercado. Pelo contrário, eu quero dar segurança para todo o mercado. Se for olhar os corretores hoje que tem no mercado, são caras mais velhos que estão ali e dominam aquela região. E a gente quer digitalizar isso e dar ferramenta para esse pessoal trabalhar. Um dos braços da Multi é esse. O produtor falava assim, não, eu tenho uma lavoura aqui, ela é muito boa, mas quando você conversava com ele, ele não considerava aquilo empresa. Sim. E aí você olhava pro produtor, assim, commodities explodiram, o cara fatura lá 200 milhões no ano, 1 bi, tem cliente que fatura 2 bi no ano. O cara opera na pessoa física, obviamente que tem alguns benefícios, mas ele não trata aquele negócio dele como empresa. Não, loucura. Como que você não trata como empresa? Você tem mais receita que boa parte das grandes empresas hoje no Brasil. Eu não estou falando só de regional, é no Brasil inteiro. Como que você não tem um sistema aqui, seja de governança corporativa, de sucessão, ou então, principalmente, de gestão de riscos aqui do seu negócio? E a gente analisa muito o mercado ali. Quando você tem uma empresa, o que você vê? Onde você tem seu risco. Você tem uma caminhonete de 200 mil reais e você quer fazer um seguro dela. Certo. Você tem um risco. Será que eu faço seguro? Porque nunca me roubam. Então, o risco é eu bater o carro, né? Ainda mais motor que me roubou. Mas eu viajo demais. Exato, eu viajo demais. Pode ser que eu bata na estrada aí e perca o carro. Então, basicamente, eu tenho um carro de 200 mil reais, eu vou pagar um seguro de 8 mil, que esse seguro, basicamente, ele protege o preço da minha caminhonete em 200 mil reais. Certo. Eu perdi os 8 mil que eu paguei de seguro. Certo. Eu joguei fora. Certo. Então, na verdade, se eu der um PT na caminhonete, eu recebo 200 mil de volta, só que os 8 mil eu perdi. Então, na verdade, eu recebo 193 mil, se for pensar em operacional. Tá? Então, basicamente, assim, quando a gente faz analogia de proteção de preço, a gente tem que ver o custo para se montar uma operação e o potencial de ganho que a gente tem. Certo. Então, no caso de um carro, eu gastei 200 mil reais, eu protegi ele por 200 mil reais, eu gastei 8 mil para fazer essa proteção durante um ano. Ok. É uma série temporal, ou seja, ela tem vencimento. Se eu fizer o seguro agora e dentro desse um ano eu não capotar o carro e não me roubarem, eu joguei os 8 mil fora. Mas você tem um carro. Eu continuo com o carro. Então, aquele medo que eu tinha, eu eliminei aquele medo, aquele risco que eu tinha de perder o carro. Então, mas gastei os 8 mil reais para isso. Certo. A proteção de preços para o agronegócio tem que ter, do produtor, principalmente, esse mesmo mindset. Quando ele analisa a safra dele e ele vê ali na minha safra, se der um problema, eu planto no sequeiro, por exemplo. Ok. E aí deu um problema generalizado aqui, eu colhi e perdi minha safra. Um veranico. Qual que é o impacto disso na minha vida financeira? Então, para o produtor, tem produtor que a gente conhece aqui, que vocês conhecem certamente aqui, que se ele tomar pau numa safra, ele não quebra, não tira ele do jogo. Só que a maior parte, pelo menos eu jogo uns 70% dos produtores, se ele perder uma safra, tirou ele do jogo. Um país de 200 milhões de pessoas, eu só tenho quase, 5% da população, 4% da população operando cadastrado. Não dá nem isso, dá 2, cara. Então 2% da população cadastrado CPF. Quantas dessas pessoas são fazendeiros? Quantas dessas pessoas são fazendeiros e fazem trava? Então, cara, é isso. É isso aqui.
A gente descobriu o agro, ou que o agro nos descobriu. Porque a gipsita, você utiliza a gipsita em várias aplicações. Vou destacar aqui 4 grandes aplicações. Certo. Uma primeira aplicação que seria a construção civil. Quando você fala de gesso, lembra logo de forro, de parede, revestimento de parede, forro teto, rebaixar o teto. O segundo segmento é a agricultura. O gesso é um condicionador do solo. Na nutrição animal, a própria Comigo é cliente da Gesso Integral. A gente veio aqui, inclusive, vamos lá visitar a turma e participar do evento. E na fábrica de cimento, de 3 a 5% do cimento leva gipsita, leva gesso. Eu quero entender, pra gente ver que hoje o seu fundo movimenta mais ou menos quantos milhões por ano? Ano passado, 2021, a gente faturou em média de 90 milhões. Esse ano tá projetado aí passar os 200. E quando lá atrás... Quando você descontou o borrachudo do Rapaz, Alex, qual que era a operação que tinha? Só para as pessoas mensurar a construção disso tudo. não, era tipo assim, há 6 anos atrás, eu sou, sei lá, umas 50 vezes maior. Mas é porque eu comecei muito pequeno também, sabe? E comecei sozinho, não tinha nada, eu comecei do zero também. Foi tudo sozinho, sem dinheiro de ninguém. No começo eu tinha um sócio lá, que a gente começou o negócio junto, mas depois eu abri outra empresa, que foi a Audax, mas foi tudo do zero mesmo. Se você tivesse hoje 10 milhões de dólares, em que você investiria, Marcos? Eita, se eu tivesse 10 milhões de dólares, eu investiria em ser melhor, em mim. Show. Audax Capital. Aí, ó. Investi lá na Audax Capital. Outra coisa que teve bastante peso são fazendas que têm de 400, 500 animais até 1.000 animais. As pessoas não acreditam que a tecnologia ela vai ajudar e que é caro. Então a Oxen ela se propôs a pegar uma área, foi a primeira que a gente arrendou. E outra questão, o dinheiro que é da Oxen, o que é meu e lá separado. a gente usa o dinheiro no mercado. Caiu na sua conta, Ricardo, 10 milhões de dólares. Você faz o quê? Rapaz, eu ia fazer aumentar esse valor e com certeza muita ajuda filantrópica. O dia que vai se diferenciar meninos dos adultos é o dia que você, produtor rural, vai confiar em entender que você precisa de um time de diversas áreas, contador, agrônomo, advogado, em todas as etapas do seu negócio. Em todas. E aí que vem o PEPA. É no planejar, no engordar, no plantar e no apurar. O profissional contábil, ele não pode ficar só estar no apurar. Tô de parabéns, hein? Ele tem que vir em todas as etapas. E como a gente deixou claro aqui, fazenda é empresa. Fazenda precisa de conhecimento para tocar uma fazenda, para ela andar redondinha, precisa de conhecimento, e muito. Não é fácil tocar uma fazenda bem tocada. Não é só gostar, né? Você tem que estudar o assunto, você tem que ter a vivência daquilo ali, tem que entender. E essa é a questão do herdeiro, né? Ele vai herdar uma fazenda. Se ele for esperto, ele põe um gerente lá que entende do assunto. Contrata uma consultoria especializada. Contrata uma consultoria, pessoal da Fazenda Rentável. Isso, isso pode mudar a vida da pessoa. Agritex. Né? A gente pode ajudar. Aí, se ele conseguir, se ele tiver essa visão de falar, não, eu não entendo isso aqui, eu preciso de ajuda. Esse herdeiro pode fazer essa fazenda dar certo. Mesmo sem ter conhecimento, ele pode ir com alguém, ele pode pedir uma ajuda, ele pode fazer isso dar certo. O metano, por exemplo, do biogás, o metano ele é 32 vezes mais poluente que o dióxido de carbono. Certo. Então, quando eu queimo o metano, mas eu tô poluindo. Não, eu tô limpando 32 vezes a atmosfera. Aí você vende e recebe sim dinheiro por mês? Recebe em dinheiro. Você consegue... O produtor não acredita que a Europa paga pela sua terra. Bem, exatamente. Tem muito grupo, principalmente árabe, muito gente de fora que compra lotes na Amazônia para fazer crédito. Dicas de ouro, né? Pra não errar na hora de investir em nutrição. Planejamento, com certeza. Conhecimento, né? A gente fala 3 P's. Produtos, processos e pessoas. Ou seja, eu preciso ter produto de qualidade, eu preciso ter processos bem implementados. E por trás de tudo isso, eu preciso ter pessoas treinadas, valorizadas, capacitadas, pra implementar engajadas. tudo isso.
Na importação, vou falar de importação primeiro. Se você está falando de pequenos produtores, você tem que fazer esse pool de compra para você ter escala, né? Que senão não compensa você... Existe um mínimo de compra, vamos importar. Falar assim. Existe. Igual comprar um atacadista. Tem que ter um volume mínimo para poder viabilizar. Exato. Aí você pode começar, se você tiver um volume relativamente grande, você pode começar comprando no porto, né? Que você ainda não tem experiência de importação, tem a questão da demurge do navio, definir qual porto vai atracar e tudo isso. Você tem que ter alguém especializado para te ajudar. Você começa comprando no porto, começa a entrar nesse mercado de forma gradual e depois, quando você sentir confiança, você vai tomar posição na importação. Na exportação a mesma coisa. Quando a gente fala de commodities, de grandes volumes, que a gente está falando de navio aí de 50 mil, 60 mil toneladas, se você pega uma área que produz muito bem, ela produz 4 toneladas por hectare, a gente está falando aí de 15 mil hectares, né? Sim. Então, você teria que fazer aí um pool de vendas, né? Organizar, formar lotes para exportação, para você conseguir fazer isso diretamente. Hoje tem outras opções, além de grandes trades, você tem umas trades menores que estão entrando no mercado, então, de repente, você tem um prêmio maior, eles conseguem pagar R$1, R$2, R$3 a mais do que o normal, né, na saca. Então, você pode partir para isso e depois você consolidar a própria exportação. Então, você tem que conhecer a metodologia antiga para você não ficar na mão. E até para poder usar o raciocínio lógico, né? Exatamente. Na área, por exemplo, que você forma em engenharia da agrimensura, a gente estuda muito cartografia, né, e astronomia de precisão. Nós somos treinados, se extinguir a questão do GPS, nós conseguimos medir uma terra usando os astros. Exatamente. Não sabia disso não, cara. Massa. Então a gente é treinado, formado para não ficar na mão da tecnologia. Massa. Né? Então sim, você tem a tecnologia, mas você leva o teodolito também. Você não. Negócio. Como é que é? Me conta aí. Medida de ângulo, alguma coisa assim. No início do dia, por exemplo, não tem mais GPS. Não tem. Você não sabe onde é que tá, caiu lá no meio do nada. Não, vamos supor que não. Aconteceu um problema de temperatura solar e todos os satélites que geram o sinal não tá operando. Tá offline. Você não vai deixar de medir a terra do fazendeiro em função disso. Somos treinados para fazer esse tipo de medição, observando as estrelas, que é a triangulação de estrela. Então, com base na triangulação de estrela, é possível determinar o azimuth da Terra. Rapaz. Gente, tanto é que o norte geográfico, que é o norte verdadeiro, que é a angulação da Terra, nós utilizamos o Sol para determinar esse ângulo. Eu tive que me especializar como consultor de investimentos para poder operar diretamente dentro da Bolsa. E a Bolsa hoje não é só a negociação do papel, realmente pode ser usada, e é o nosso foco, né? A gente não foca tanto em especulação, e sim usar a Bolsa como ferramenta para o produtor se proteger ou alavancar resultados. Como o Vinícius estava falando aqui, a comercialização é feita de sazonalidade. Certo. E o produtor muitas vezes é forçado a vender porque precisa de caixa, ou porque ele tem uma visão que o mercado pode cair, enfim, os preços podem cair, e é aí que a Bolsa entra como estratégia para ele. Ele não precisa necessariamente carregar o grão, ele não precisa assumir os custos de carregar um milho do mês de julho, na hora da colheita, ou agosto até agora. Mas o preço subiu R$5, mas quanto ele gastou para trazer esse milho até aqui? Quanto que aquele dinheiro na mão dele lá em julho já poderia ter rendido até aqui? Então não é só olhar os preços, porque quem tenta acertar o olho da mosca em relação a preço, vai errar. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade com sucessão familiar. As pessoas ficam com medo de fazer, né? As pessoas falam muito nisso, mas isso é feito da forma certa. O que é que você pode falar para nós hoje aqui? Inclusive... Não é a hora certa. Inclusive, acrescentando aí, somando na pergunta do César, aconteceu isso nos últimos 2 anos. Sim. Por conta da pandemia, muita gente perdeu pai, mãe, avó, eram os matriarcas da família, certo? Não teve esse planejamento sucessório, porque não é algo comum, certo? E as pessoas começaram a receber fazendas não só com problema, né, jurídico, de dívida, mas também fazendas que já faturam. Negócio de 90, 100 milhões de reais por ano. Imagina você receber, herdeiro, seu pai morreu, mas você tem que tocar o negócio aí. E não tem esse planejamento. Não, e não é só isso. Vai ter o inventário aqui, você vai ter que pagar uma fortuna em tributação. Fortuna. Os produtores que estão nos ouvindo agora, eles têm que entender com muita seriedade
que assim como eles se preocuparam e se preocupam ainda com a família deles, com a distribuição, de como é que eles estão, assim como ele se preocupa com a terra dele, se está produzindo ou não, assim como ele se preocupa com as medidas e as perspectivas relacionadas ao contrato e o que ele está fazendo em relação às pessoas que estão trabalhando com ele, ele tem que se preocupar com essa questão sucessória. Tem muito empresário e muito produtor que pensa assim, estou deixando tanta coisa para os meus filhos, mas ele está esquecendo de pontuar os problemas que você está deixando para os seus filhos, o problema que você está deixando, às vezes, para sua esposa. Vamos montar uma estrutura aqui, onde vocês vão ser uma espécie de PJ, sabe? E dentro dessa estrutura, vão passar a afetar patrimônios, trazer patrimônio aqui para dentro. Tirar esse patrimônio da sua pessoa física, você que tem um patrimônio suficiente, que está todo feliz aí, cuidando da sua família, dando conta desse impacto desde a época da Covid, pensa nisso agora. O Alex acabou de falar, assim que aconteceu a questão da Covid, várias pessoas perderam pais e mães, e até hoje, às vezes perderam no início, até hoje se encontram numa situação que não está muito bem regulamentada. O processo de inventário são 10, 15 anos. 10, 15 anos. E se não entrar em acordo... E a gente não vai conseguir acordo. A gente não vai conseguir acordo, porque às vezes um filho era mais próximo do pai. Pensa uma família com 10 filhos. Você não o consegue. filho que trabalhou mais Você ali. não consegue. Então é muito importante você ter essa sucessão patrimonial, e pelo menos uma análise. Sabe, você não precisa optar por um ou outro lado de maneira categórica. Procura uma pessoa de sua confiança, senta aqui, procura o pessoal do Hub, senta com a gente e fala assim, o que eu posso fazer? Nós vamos dar várias opções de logística, inclusive com acompanhamento da contabilidade. Sim. Porque não adianta o jurídico ficar falando aqui de holding se você não vê lá no ponta do lápis ali quanto é que isso está dando para você, entendeu? Sim. Em termos percentuais, tá bom? O que é a genética? Por que ele tem que saber de genética? No meu caso, a genética é acelerar o processo. Então, quando você demorava 30 e tantos meses para você chegar em 18 arrobas, a gente está conseguindo fazer em 20 meses, entendeu? Então, assim, fora você antecipar um ciclo da novilha, né? A gente inseminando novilhas de 14 meses, que iria dar o bezerro com 24, a primeira cria. Então, quando você antecipa, isso é a genética que faz, né? Você consegue antecipar algumas coisas. Não é o ser humano jogando comida nela, né, etc. Exatamente. É a genética. É a genética. E a sua visão, Helder? É assim, genética? Esse negócio de inseminar com 14 meses, quando eu estava no Mato Grosso, eu recebi a visita de um professor dos Estados Unidos. Esse cara era um criador forte de Red Angus. Mas aí eu tinha um monte de novilha lá e tudo inseminando com 24 meses e tal. Ele falou, cara, isso não faz o menor sentido, porque você pensa o seguinte, se ela pode emprenhar com 14, o segundo ano de vida dela, ela já está com o bezerro na barriga, então o custo não é de manutenção mais, é de produção, porque ela tá com bezerro, ela vai aumentar o peso e vai descarregar um bezerro lá na frente. Então o que a pecuária, principalmente na cria, ela é muito ineficiente, é porque até o período da primeira... Caiu o primeiro bezerro no chão, daqui até aqui, isso aqui foi manutenção, isso aqui não é produção. Exatamente. Porque, tem peso, aumenta o peso da recria, mas assim, o grande pico da produção da cria é o bezerro no chão. Esse é o produto. O animal que performa melhor é o animal que nasce entre julho e setembro. Aqui no Centro-Oeste. No Centro-Oeste. Para o animal nascer em agosto, então, ele tem que emprenhar em outubro. No máximo novembro. Entre outubro e novembro. Perfeito? Que é a estação de monta. Tá. Outubro, novembro, vamos falar assim, mais especificamente, novembro é o mês. Novembro vai dar certinho, porque não é são 9 meses e meio, mais ou menos. São de 281 dias a 296 dias, o período de gestação de uma vaca. Independente da raça? As raças europeias, vamos dizer, as europeias britânicas, por exemplo, e animais cruzados, no F1, por exemplo, tem um período de gestação geralmente menor. Entendi. Tá? Um pouco menor do que o Nelore. O zebuíno é em torno, que a gente já mediu, a variação de nascimento é de 281 dias a 296 dias, ou seja, tem 15 dias para cima e para baixo que pode nascer um animal. Então, para nascer em agosto, uma fêmea tem que emprenhar em novembro. Ok. Perfeito? Perfeito. Tá? Em novembro, o que acontece? Nós temos já o melhor pasto. Tem novembro, dezembro, primeiro terço, tá tranquilo, tá? Primeiro de dezembro e janeiro. Novembro, dezembro e janeiro. Perfeito? Comendo bem. Primeiro, só que é o segundo terço que é o mais importante. Então tem fevereiro, março e abril. Tá no segundo terço. Que começou a seca. Tá? A partir de maio, aqui em abril, por exemplo, em Goiás, cortou a chuva. Isso. Não teve chuva. Mas você tem ainda capim que foi produzido, o capim ainda tá verde em abril.
De maio para frente, lascou. Isso, seca. Tá? Então, na janela do terço médio, vamos dizer assim, né? Certo. No segundo terço de gestação, a fêmea tem que estar fevereiro, março e abril. Tá? Se eu emprenhar ela depois, o que acontece? Ela pega seca e os fetos sofrem. Olha isso, que bacana. Fala assim, não, o banco que botou uma taxa de juro lá de tantos %, ele pode diminuir isso, ele pode aumentar, ele pode mexer nisso, com uma coisa que já vem estipulada lá de cima. Fala um pouquinho para nós disso. Eu vou deixar aqui com vocês, tá? Uma dica pro produtor rural que tá aqui, né? Acompanhando a gente, pro nossos agronautas, né? Que, assim, quando tem o Plano Safra ele estipula o quê? O prazo, o juros remuneratório. O que é o juros remuneratório? É o que o banco vai ser remunerado, né? Sobre aquele empréstimo. Certo. Então, lá tem estipulado o que vai ser emprestado, qual é o percentual de juros remuneratórios sobre um pequeno produtor, sobre um médio produtor. E lá já está estipulado isso. E não pode haver uma variação sobre esse juros remuneratório. Mas em cima de um contrato, nós temos outras formas também de reajuste, como, por exemplo, uma correção monetária que incide em cima desses contratos. Sim, tipo uma Selic. A taxa Selic, ela tem um conceito de remuneratório e também de correção monetária. Isso. Então, se no próprio Plano Safra já está lá estipulado qual vai ser o juros remuneratório, por que aplicar a taxa Selic, que ela já tem um conceito de juros remuneratório mais correção? Então, ela vai ter uma duplicidade de cobrança. Sim. Então, o produtor ele tem que se atentar ao Plano Safra, ele tem que se atentar à correção monetária se ela é diária, porque assim, se ela é pós-fixada, e vai ser ali uma taxa Selic diária, né? Vai virar uma bola de neve. Mas o banco, ele tem autoridade de mexer nisso ou não? No juros remuneratório, ele não pode mexer. Porque já vem do Banco Central. Né? Que vem de acordo com o plano Safra. Certo. Aí agora, nessa questão da correção monetária, ele pode aplicar o que ele achar. O que ele achar. Só que isso pode ser discutido, isso pode ser negociado. Não é uma coisa assim, A maioria dos produtores, às vezes, são empresários que não entendem da área do agronegócio, mas têm aquele dinheiro disponível, querem ingressar no agro. A gente também tem esse modelo de negócio, de buscar essa fazenda para ele comprar já com arrendo, né? Então, a gente também trabalha com esse modelo de perfil. Né? Herdeiros também que não têm conhecimento na área do agronegócio, que querem buscar um arrendo na fazenda, né? A gente também faz esse trabalho. Entendi. O cara tem a terra lá, vocês lembram, pô, eu não quero tocar esse negócio, etc. Eu tô sem tempo, né? E eu posso buscar a empresa de vocês aí, e aí vocês acharam um arrendatário. Isso. Tanto para agricultura quanto para pecuária? Sim, a gente trabalha com os dois modelos de perfis. E também o diferencial da Multi é porque a gente busca o histórico, né? A gente não busca só um arrendatário, a gente busca o histórico dele. Puxa a capivara. Literalmente, puxa a capivara para saber se o cara é bom para pagar. Porque não é um contrato alto, né? E é uma preocupação dos fazendeiros, né? Mas e aí, você vai buscar um arrendatário? Será que ele vai me pagar tudo certinho? Como que funciona isso? Então, é através desse contato que a gente tem, né, com o fazendeiro, que a gente já puxa esse histórico. Então, vamos dar um exemplo aqui, prático, para a turma que está assistindo, que é do urbano e não tem noção de quanto é que ganha. Vamos fazer aqui, vamos dizer que a gente pegou uma fazenda lá no Maranhão, certo? Que custa aqui, vamos pensar num preço aqui de R$5.000 o hectare. Ah, mas é difícil, tem. Dá pra achar, certo? R$5.000 o hectare vezes 1.000 hectare, 5 milhões, certo? 5 milhões, o valor da terra. Ah, né, então eu tenho que desmatar, arrumar, fazer, deixar tudo prontinho pro inquilino vir, né? Não, depende da negociação, né? Se você quiser, você só compra a terra, faz que nem a Jordana, e já passa pro cara, e dá uma carência, né? Por isso que existe a carência, porque existe um investimento, desmatamento, limpeza diária, preparar o solo. Digamos que a gente não faça nada. Só tem uns 5 milhões, gastou na terra, beleza. Vamos dar 3 anos de carência pra esse cara. 3 anos. Que é muito, mas é viável. Beleza, depois do 3º ano, você vai arrendar a terra. Ele tá abrindo lá pra agricultura. Desses 1.000 hectares, digamos que a gente plante, vamos ser bem objetivo aqui, 600 hectares. Não dá tudo. Tem montanha, tem rio, tem APP, tem reserva que não respeita, né? Que lá no Maranhão é 35%. Sobrou 600 hectares. 600 hectares, na média, depois que está produzindo, a gente fazer aqui, que dê 8 sacas de soja.
A turma que arrenda terra sabe que isso aqui é tudo conta viável, não é nada chutado, não tá Sim. lá em cima. 8 sacas de soja vezes R$600, 600 hectares, dá 4.800 sacas. Certo? 4.800, tudo vai anotando aí no vídeo aí. A Vai continha fazendo aí. as contas. Porque você vai trazer um monte de arrendatário pra ti. É. O investidor vai comprar e vai arrendar terra. 4.800 vezes. Ó, a saca de soja hoje, no dia de hoje, que nós estamos gravando, tá quanto? Quanto tá, Milena? Quanto tá aí, diretor? 180? Vou fazer 180, acho que é 180. Foi 180 que tá. Tá? Dá 864 mil reais. Ó, então eu tô jogando 180, ó. Tá saindo 9, tô jogando 9 e jogando pra baixo aqui. Tá dando 864 mil reais. Claro que tem os impostos, né, que você tem que pagar depois, imposto de renda. Mas vamos falar bruto aqui. Cara, você pega esse aqui e divide pelo valor do investimento que você fez. Vamos jogar aqui. 864 mil reais. 3 anos de carência, 10 anos de contrato, 7 anos vai pagar. 7. 6 milhões. 6 milhões. Em 7 anos a fazenda já se pagou. Porque Sobrou 5. 1 milhão. Certo? E ela valorizou. Valorizou. Exatamente. Quanto que vale essa terra hoje? Vamos fazer em saca de soja hoje, certo? 600 hectares. Vezes, vamos fazer a conta baixa. Uma área agrícola de 7 anos vale no mínimo 300 sacas de soja. No mínimo. 300 sacas. Dá 130 mil sacas. Preço de hoje, 180 reais. Então daqui 10 anos, a sua fazenda está avaliada em 32 milhões. O que traz? Isso aqui é... Pode pegar, pesquisar, liga para o amigo produtor, você vai ver. Então, isso aqui que eu tô falando, é por isso que você é investidor, e você comprou terra e rendou, é essa conta, eu tenho certeza que você fez, né? E que você é engenheiro agrônomo joga tudo por renda, não faz 8, joga 5, né? Porque se fechar no cenário pessimista e já der bom demais, até excelente. Entendeu, Keren? Então é isso aí que vocês fazem, né, na Multiagri. Sim. Então essas pessoas às vezes nem sabem disso. Por isso que tem o Agro em Dia. Por isso que tem os vídeos, por isso que tem o Tour do Agro, né? Porque a pessoa não tem noção, e na cabeça dele é tudo difícil. Nossa senhora, então eu tenho que comprar fazenda, um dinheirão enorme, tem que abrir, não sei o que, não sei o que. A trabalheira toda. Na real, existem várias soluções, irmão. Sabia que existe crédito para comprar fazenda de 10,2% ao ano? Para pagar em 15 anos. 15 anos. Então quer dizer que você não precisa nem ter os 5 milhões, você tem que ter garantia, lógico. Claro. Né? E ter os documentos certinho, né? O imposto de renda. É isso aí. Então é isso aí. E aí, meu povo, o que vocês acharam? Eu fiquei babando e super ansiosa, porque quinta-feira que vem tem mais um episódio de retrospectiva. Aí o coração fica quentinho, né? De ver esses melhores momentos. E ansioso, porque tá chegando a nova temporada. Com muito mais informação, com um novo cenário, com muito mais convidados para vocês e um novo formato de gravação. Tenho certeza que vocês, agronautas, vão amar. Um beijo, um abraço e até a próxima. Quinta-feira que vem tem mais.